Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Eclesiástico. Não confundir com Eclesiastes, hein? Este é outro livro do Antigo Testamento que não está em todas as Bíblias. Então, este aqui é mais um daqueles livros deuterocanônicos. Está contido aqui na minha Bíblia do Peregrino, acredito que apareça em outras também. E caso a sua Bíblia não contenha este livro, vale bem a pena conhecer, viu, pessoal? É fácil de encontrar pela internet, enfim. Mas então, os nomes são bem parecidos, é muito fácil de confundir mesmo. O Eclesiastes é aquele livro em formato de poesia, é um livro muito bonito, é um dos meus favoritos até o momento. Foi um dos poucos livros da Bíblia que eu li bem antes de começar esse projeto de leitura. Então já tem vídeo aqui no canal, vou deixar link para vocês darem uma olhadinha. Mas então, o Eclesiastes faz parte do cânone, então ele está em todas as Bíblias. E o Eclesiástico é um deuterocanônico, tá? Este aqui também faz parte daquele grupo de livros chamados sapienciais. Então ele não vai contar uma história, né? Nós temos histórias sendo contadas aqui, mas no grosso mesmo, este aqui vai ser um livro de aforismos, conselhos para a vida, né? Muito parecido com livros como Salmos, Provérbios. E este é um livro até longo, se comparado aos últimos livros que nós viemos lendo aí nos últimos meses. Eclesiástico é composto por 51 capítulos. A depender do grupo, né, de estudiosos, você vai ter este livro dividido em duas partes ou em três partes. No caso aqui da minha Bíblia do Peregrino, nós temos três partes aí bem definidas. Então, a primeira parte se chama Sabedoria e Temor a Deus, e aqui nós vamos retomar também vários daqueles conceitos que já foram trabalhados na sabedoria de Salomão. Então, antes de tudo, é preciso relembrar o conceito de sabedoria para o Antigo Testamento, que está totalmente atrelado ao conhecimento da palavra de Deus, né? Das leis principalmente. Mas não só conhecimento, não basta conhecer. A gente já vem conversando sobre isso nos últimos vídeos do projeto. O importante é que, além de você ter conhecimento das leis de Deus é colocá-las em prática. Então, por exemplo, neste livro aqui você vai encontrar diversas ideias, diversos conselhos que já foram dados anteriormente, nos livros sapienciais que nós já lemos, digo. Mas então, curiosamente, a autoria de Eclesiástico é atribuída a um cara chamado Jesus, mas não é Jesus do Novo Testamento. Este aparentemente era um nome bastante comum. O autor deste livro se chama Jesus ben Sirá, e ele era um sábio escriba que provavelmente viveu ali no 2º século antes de Cristo. Então, este livro aqui provavelmente foi escrito entre 190 e 124 antes de Cristo. Se esta informação estiver correta, pessoal, este aqui é o livro mais novo do Antigo Testamento. Eu disse para vocês que ele é deuterocanônico, né? Ou seja, não faz parte do cânone, não está em todas as Bíblias, mas ele já foi canônico. Segundo informações colhidas, este livro foi retirado do Antigo Testamento durante a Reforma Protestante, né? Então houve ali um certo movimento para dar aquela enxugada mesmo no Antigo Testamento. Então Eclesiásticos caiu fora junto lá com Macabeus, Judite, Sabedoria de Salomão e tantos outros. Como eu já disse para vocês, este aqui é mais um daqueles livros que trazem conselhos, né, regras para a vida envolvendo a questão da sabedoria, né? E a gente já sabe o que é sabedoria no Antigo Testamento, certo? Lembrem-se de que é preciso temer a Deus, ou seja, seguir suas leis direitinho, né? Muito bem. Outra coisa interessante para a gente pensar a respeito dessa sabedoria a ser aplicada é que Deus teria criado o homem já com essa inteligência incomparável com relação a dos demais animais, exatamente para que o homem pudesse apreender a sabedoria e colocá-la em prática. Então você tem aqui a mais variada gama de conselhos possíveis. Na segunda parte do livro você continua, né, aprendendo sobre sabedoria e tudo mais, mas você passa a ter também um grande resumão da história como um todo. Então o Jesus, autor deste livro, vai lá para trás, na época da Gênesis e enfim, vai dar uma boa revisada nisso tudo. E ele também aproveita para dar uma relembrada nos favoritos de Deus. Então ele vai recontar bem rapidinho a história de Abraão, por exemplo, passando por Moisés, que é o nosso personagem favorito aqui do Antigo Testamento neste canal. E depois nós temos o encerramento do livro já com um outro autor, né? Não mais o Jesus ben Sirá, mas um cara chamado Simão, filho de Eleazar. Deixa eu só dar uma conferida para não dizer bobagem, mas que eu me lembre, os 2 últimos capítulos de Eclesiástico foram escritos aí por este Simão, filho de Eleazar. É isso mesmo. O epílogo traz, além de uma ação de graças, também um poema alfabético à sabedoria, que é um poema bem bonito em que ele vai retomar um tema lá de sabedoria do Salomão também. Então, resumindo, bem resumidinho mesmo, você tem a questão da sabedoria que precisa ser consultada a fim de obter justiça e dessa forma viver uma vida justa. Então você tem a sabedoria, a justiça, a vida justa, numa setinha assim, ó, um atrás do outro.
E mais uma vez o conceito de sabedoria aqui no Antigo Testamento, bem, você já sabe, né? A essa altura do campeonato todo mundo já sabe de cor. Outra coisa interessante a respeito deste livro é que o autor se faz presente. Mais ou menos como Salomão faz lá nos livros que supostamente foram escritos por ele, Jesus bem se irá dar o ar da graça aqui, quer ver? No capítulo 33, olha só. Tem um trechinho chamado O Autor mesmo. E aí ele diz isso aqui, ó. Eu fiquei em vigília por último, como quem rebusca atrás dos vinhateiros. Madruguei com a bênção do Senhor e como colhedor enchi meu lagar. Vede, não trabalhei somente para mim, mas para todos os que buscam sabedoria. Escutai-me, chefes de um povo nobre. Dai-me ouvidos, vós que governais a assembleia. E aí, na sequência, você tem um conselho que é bem interessante, olha só. Nem a filho, nem a mulher, nem a amigo, nem a vizinho des poder sobre ti enquanto viveres. Enquanto viveres e respirares, não te submetas a ninguém. Não entregues a outro o que é teu, para que não tenhas de mudar e suplicar-lhe. Olha isso aqui, ó. Sê dono de todos os seus assuntos e que não caia mancha em sua reputação. Tem excelentes conselhos aqui, pessoal. Vou dar uma passada aqui pelas páginas do livro e vou fazendo os comentários aqui com vocês. Então, na primeira parte, como eu tinha dito, nós temos ali a sabedoria e temor a Deus. Isso anda junto, tá? Esses dois andam juntos, aliás. E aqui, mais uma vez, nós temos a informação de que a sabedoria foi criada antes de tudo. Em alguns dos livros anteriores, a gente tem a sabedoria como essa figura feminina que estava ao lado de Deus durante a criação. E aí nós temos uma sequência sobre sabedoria e paciência, sinceridade, paciência e confiança. Olha isso aqui. Ai de vós que perdestes a paciência. O que fareis quando o Senhor vier pedir contas? Vocês se lembram lá da paciência de Jó, né? E aí quando a gente lê o livro de Jó, a gente percebe que Jó não era lá muito paciente, não. Muito pelo contrário. Tava sempre reclamando. Mas não sem razão, veja bem. Tudo de ruim acontecia com Jó, vocês se lembram? Mas é preciso ter paciência e confiar em Deus, ó. Depois nós temos ali honrar pai e mãe. Olha isso aqui. Quem despreza seu pai é blasfemo. Quem insulta sua mãe irrita seu criador. Esse é um dos mandamentos, não é? Honrar pai e mãe. Me corrijam aí se eu estiver errada. Depois nós temos um capítulo sobre humildade, sobre como dar esmola. O benfeitor será recordado mais tarde. Quando escorregar, encontrará apoio. Mas me parece que aquele olhar de Deus sobre essa pessoa que dá esmolas está concentrado ali na intenção da pessoa. Então, nada que você faça com uma intenção de conseguir algo para si será visto com bons olhos. Então, vou dar essa esmola aqui porque Deus está vendo. Isso não adianta. Deus está vendo tudo, inclusive a sua intenção, Tem até um capítulo sobre timidez, olha só isso, ó. Filho meu, aproveita a ocasião, mas guarda-te do mal. Não sejas vergonhoso em prejuízo próprio. Há uma vergonha que acarreta culpa, há uma vergonha que traz graça e honra. Não tenhas consideração em prejuízo próprio, nem duvides com perigo próprio. Não retenhas a palavra oportuna, nem escondas tua sabedoria. Não contradigas a Deus, humilha-te diante de Deus. Não te envergonhes de confessar tua culpa. Vergonha é roubar e não poder carregar, né? Vocês lembram desse ditadinho? Olha isso aqui que interessante, ó. Não tenhas a mão aberta para receber e fechada na hora de dar. Sobre amigos também, olha que interessante, ó. Uma voz suave aumenta os amigos e os sábios amáveis as saudações. Sejam muitos os que te saúdam, mas confidente, um entre mil. Escolha a dedo seus confidentes, pessoal. No capítulo 7 você tem uma série de conselhos começados por não. Então olha só, não faças o mal, não peças a Deus o poder, não semeies nos sulcos da iniquidade, não te mostres injusto diante da assembleia e por aí vai, vários nãos aqui. E aí depois você tem a série positiva, que são as afirmações, olha lá. Se tens gado, cuida dele. Se tens filhos, educa-os. Tem até conselhos sobre mulheres também, olha só, trato com as mulheres. Não sejas ciumento de tua própria mulher, para que não aprenda a te maltratar. Não tenhas ciúmes da mulher que amas, e não te pisoteará. Não te aproximes da mulher alheia, e não cairás em suas redes. Então, ó, várias diquinhas aqui, mas tem alguns trechos em que realmente você fala assim, isso aí tá meio estranho, hein? Tem, por exemplo, um capítulo sobre mulheres malvadas. Capítulo maravilhoso. 3 coisas o meu coração teme e uma quarta me assusta. Calúnia na cidade, motim popular, acusação falsa. As 3 são piores que a morte. Mas mulher ciumenta é sofrimento e dor de coração. Mulher malvada é canga que dá sacudidas. Quem a leva, pega um escorpião. Agora, olha isso aqui, ó. Mulher bêbada é exasperante e não pode ocultar sua infâmia. Mulher sensual tem olhos altivos e é conhecida pelas pálpebras. Esse aqui eu achei interessantíssimo.
Como assim conhecida pelas pálpebras? É porque se usa, sei lá, pintura nas pálpebras, é isso? Mas aí você tem a boa mulher também. Você tem a mulher malvada, mas você tem também a boa mulher. Aí olha só. Mulher formosa alegra o marido. Mulher prudente o rebustece. Mulher discreta é dom do Senhor. Mulher recatada duplica o próprio encanto. Tem bons conselhos sobre guardar segredos também, ó. Quem revela segredos destrói a confiança e não encontrará amigo íntimo. Ama o teu amigo e sê-lhe fiel, mas se revela seu segredo, não vás à sua procura. Como quem destrói seu inimigo, assim destruíste a amizade de teu amigo. Se você parar pra pensar, é uma coisa meio difícil manter segredos de amigos, né? Principalmente se você tem um grupo de pessoas e aí uma pessoa te procura pra contar um segredo. A chance de você dar com a língua nos dentes, eventualmente, existe. É que a gente se segura. Mas a gente sabe também que existem muitas pessoas que não veem a hora de virar pra você e dizer: "Ai, você não sabe o que fulano me falou." É batata. Vai acontecer. Mas aí você tem que se lembrar disso aqui, ó. Pode-se vendar uma ferida, pode-se remediar um insulto. Quem revela um segredo já não tem esperança. Ó, lembre-se disso, hein? A gente tem conselhos aqui sobre tudo que vocês possam imaginar. A educação dos filhos, sobre a hora de calar e a hora de falar, isso também é importante. Sobre mentira, olha só, a mentira é uma infâmia para o homem, não cai da boca dos nécios. É melhor o ladrão que o mentiroso, os dois herdarão a perdição. O mentiroso vive desonrado e sua ofensa sempre o acompanha. Cara, deve ser muito difícil carregar o peso de uma mentirona, deve ser um negócio tenebroso. Você tem conselhos sobre paixão sexual também? Olha só isso. 2 tipos de homem multiplicam pecados e um terceiro provoca a cólera de Deus. Vamos lá. O sensual que arde no fogo não se apagará até consumir-se. Quem fornica com uma parente não cessará até queimar-se. E o luxurioso que acha saboroso qualquer pão não parará até que o fogo o consuma. Este último aqui é o que provoca a cólera de Deus, hein? O cara que acha qualquer pão saboroso e não parará até que o fogo o consuma, ou seja, o guloso, né? Aqui nós também temos conselhos sobre velhice, ó. Na juventude não fizeste reservas. Como queres encontrar na velhice? Tá vendo? É preciso poupar, pessoal. Como o juízo calha bem aos cabelos brancos e aos anciãos o saber aconselhar. A experiência é a coroa dos anciãos e o seu orgulho é o temor do Senhor. Temos mais alguns aforismos aqui sobre a mulher malvada. Olha só isso aqui, ó. É melhor viver com um leão e um dragão do que viver com mulher briguenta. Eu não aguento, eu sempre acho umas coisas engraçadas no meio desses conselhos. Olha lá, ó, sobre calúnia, ó. Amaldiçoa o murmurador e o dúplice, pois destruiu muitas amizades. Língua intrometida agitou muitos, e fazendo-os fugir de povoado em povoado, destruiu praças fortes e derrubou palácios de nobres. Você tem conselhos sobre saúde também, ó. É melhor pobre sadio e robusto do que rico cheio de achaques. Prefiro a boa saúde ao ouro e o bom ânimo aos corais. E por aí vai. Nós temos também aqui conselhos sobre convidados, olha só. Escuta, meu filho, não me humilhes, e no fim me darás razão. Age em tudo com moderação e não sofrerás desgraças. Os lábios abençoam o hóspede generoso e a fama de sua esplendidez é duradoura. Na praça murmura-se contra o hóspede mesquinho e a fama de sua mesquinhez é duradoura. Olha, isso aqui é interessante pra caramba, olha só. Provérbios diversos. Prepara teu assunto antes de realizá-lo e arruma a casa antes de habitar nela. Presta atenção de novo, ó. Prepara teu assunto antes de realizá-lo. Conselho sobre viagens, olha só. Quem viajou sabe muitas coisas. Homem experimentado fala com sensatez. Quem não foi provado sabe muito pouco. Quem viajou aumenta seus recursos. Vi muito em minhas viagens e sei mais do que conto. Quantas vezes passei perigos de morte e me livrou o que segue. Aqui, pessoal, a gente precisa parar para pensar um pouquinho a respeito do que significava uma viagem, né, no século II antes de Cristo. Então, não é aquela coisa de você, sei lá, pegar teu carro e viajar, entendeu? Fazer uma road trip. Ou ir até uma agência de viagem e comprar um pacote. Não era isso. Para viajar era aquele negócio que era meio que um sacrifício mesmo, ó. Para pensar. Você ia lá no lombo de um cavalo, de um burrinho, e você levava dias e dias e dias para atravessar ali caminhos que hoje em dia a gente faz em questão de minutos. Mas não é nem isso. A questão aqui a respeito das viagens naquela época tem mais a ver com você sair da sua casa para cumprir uma jornada sem saber se voltaria. Que era muito perigoso, ó, para pensar.
Tinha ladrões no meio do caminho, tinha intempéries, tinha, sei lá, buracos no meio do caminho. E você tinha de ir preparado para passar muito tempo mesmo na estrada. A depender da distância, parte do percurso deve ser percorrida a pé. Então, assim, era um grande sacrifício fazer viagens naquela época. Não era uma delicinha, não. Pense nisso, ó. Você tem aqui também conselhos sobre a escolha da mulher. Olha só, o estômago recebe qualquer comida, porém há comidas mais saborosas do que outras. Já começa bem, né? Depois a gente tem também escolha de amigo. Ó, qualquer um pode dizer que é teu amigo, mas há amigos só de nome. Não é um desgosto mortal quando o amigo íntimo se torna inimigo? Sim, é um baita de um desgosto. A questão é que muitas vezes o amigo íntimo sabe uma paulada de coisas a seu respeito. E aí quando ele se torna um inimigo, você sabe que ele vai usar aquilo ali contra você. Conselho sobre médicos, olha só que interessante. Ó. Respeita o médico, pois necessitas dele. Também ele foi criado por Deus. O médico recebe sua ciência de Deus e seu sustento do rei. Por sua ciência, anda de cabeça erguida e se apresenta diante dos nobres. Deus faz que a terra produza remédios. O homem prudente não os desprezará. E aí por diante, aqui o interessante é a gente ver que não é de hoje que as pessoas, ao passarem por uma cirurgia complicada e recuperarem a saúde e tudo mais, costumam atribuir sua cura a Deus e não ao médico que trabalhou, ó, estudou pra caramba, ralou ali, fez de tudo pra te salvar. E tantas outras vezes as pessoas dizem assim, ah, foi Deus quem guiou a mão do médico. E ao mesmo tempo, tantos outros vão também atribuir a própria cura à especialidade do médico, aos cuidados dele, e não necessariamente como um intermediário divino, né? Eu acho esse tópico interessante. Tem também conselho sobre a morte, ó. Filho meu, derrama lágrimas pelo morto, geme e entoa o canto fúnebre, sepulta-o conforme merece, e não faltes a seu funeral. Mais pra frente, ó, não continues recordando-te dele, pois não tem esperança. A ele isso nada aproveita, e tu te prejudicas. Quando morre, cessa a sua memória. Uma vez que ele expirou, consola-te. É um jeito meio duro, né, de pensar na perda de um ente querido, né? Quando morre, cessa a tua memória. Ó, para de pensar nessa pessoa. Achei esse conselho meio pesado. Aí nós temos um poema todo estruturadinho, ó, chamado Melhor que os Dois. Olha só olha essa sequência, ó. Doce é a vida de quem basta a si mesmo e de quem trabalha. Melhor que os dois, quem encontra um tesouro. Os filhos e uma cidade perpetuam o nome. Melhor que os dois, quem encontra sabedoria. O vinho e o licor alegram o coração. Melhor que os dois é desfrutar do amor. Então, assim, o poeminha vai seguindo essa fórmula. Até chegar a isso aqui, ó. Riqueza e poder alegram o coração. Melhor que os dois, o temor de Deus. Então, este livro é cheio de poemas assim, né, bem estruturadinhos. Esse é o mais, sei lá, tem a forma mais redondinha. Aí nós chegamos à terceira parte, chamada Hino pela Natureza e pela História. É aqui que nós vamos ter aquele resumão da criação, né, lá do iniciozinho mesmo. É sempre bom para dar uma relembrada, né? Quanto tempo faz que a gente leu Gênesis, né? Ele vai relembrar aqui a criação de Adão e Eva. E aí ele puxa uma sequência dos favoritos de Deus, né? Como eu já tinha adiantado a vocês. Ele vai falar de Abraão, de Isaac. Aqui a gente fica sabendo que Enoque, né, além de Elias, também foi arrebatado pelo Senhor. Bom, aí depois de Isaac ele vai falar sobre Moisés também, olha só. Amado por Deus e pelos homens, Moisés, bendita a sua memória. Deu-lhe glória como de um Deus e o tornou poderoso entre os grandes. À sua palavra se precipitavam os sinais, mostrou-o poderoso diante do rei. Deu-lhe mandamentos para seu povo e lhe mostrou sua glória, e assim por diante. Sensacional. Depois vem, né, a história de Arão também, que era irmão, né, de Moisés. E a gente segue aquela sequenciazinha mesmo, né? Vamos passar por Eleazar, Josué, Samuel, todo aquele pessoal que a gente já leu aqui, a gente já tá meio careca de conhecer, mas mesmo assim ele vai dar uma resumidinha. É questão de linhas mesmo, é só para dar uma refrescada na memória. Agora, quando ele chega ao profeta Elias, olha só, como eras terrível, Elias. Quem se compara a ti em glória? Esse terrível aqui, num primeiro momento, parece, sei lá, um xingamento. Mas na verdade ele está exaltando Elias mesmo aqui. Tu ressuscitaste o morto, tirando-o do abismo por vontade do Senhor. Acredito que algo assim vai acontecer novamente lá no Novo Testamento, né? Mas Elias realmente fez isso aqui. Quero dizer, aqui no Antigo Testamento, né? Nós temos aqui também uma revisadinha na história de Eliseu. E aí a gente chega a um
rapaz chamado Isaías, que é, então, o primeiro profeta cujo livro nós leremos aqui no canal. Então, fechando os livros sapienciais, a gente entra aqui nos livros dos profetas. E no mês que vem, no mês de julho, a gente vai conversar, então, sobre o livro de Isaías. Mas ele não dá nenhum spoiler aqui, não. Ele só menciona en passant, né, o nome desse cara aqui, cuja história a gente vai conhecer melhor no mês que vem. Pois muito bem, chegamos aqui ao envio e assinatura, no finalzinho do capítulo 50, que é quando a gente tem aí uma troca, né, de autoria. Então você tem ali, ó, ensinamento prudente, conselhos oportunos de Simão, filho de Jesus, filho de Eleazar, filho de Siraque, como brotavam de sua meditação. Então este Simão aqui, no caso, era filho do Jesus que começou o livro de Eclesiástico. Ele dá só uma arrebatada mesmo, né? Ele vai escrever este epílogo em 2 partes. Primeiro nós temos uma ação de graças, que é uma sessãozinha de graças a Deus mesmo. Ó. Eu te louvo, meu Deus e Salvador. Eu te dou graças, Deus de meu Pai. Contarei tua fama, refúgio de minha vida, porque me salvaste da morte. E no final nós temos o tal do poema alfabético, né? A sabedoria. Então nós temos ali, ó, sendo jovem, antes de me extraviar, eu a busquei. Veio até mim tão bela. Aqui a gente tem novamente a sabedoria como esta figura feminina belíssima. Como este é um trecho também escrito por Simão, a gente entende que este aqui é um testemunho, né, de repente, né, um relato de como ele entrou em contato com a sabedoria. Que se encerra assim, olha só, fazei vossas obras com justiça, ó, lembra da ordem, sabedoria, justiça, vida justa. Então olha lá, fazei vossas obras com justiça e a seu tempo o Senhor vos recompensará. Bendito seja o Senhor para sempre, louvado seja seu nome de geração em geração. Mas é isso, pessoal, este é o livro de Eclesiástico. É um livro bem grandinho, né, como eu tinha dito para vocês, mas a leitura é super rápida. Realmente você tem aí essas frases de efeito, esses conselhos, essas regras para o bem viver, sempre girando em torno daquela ideia da sabedoria, que vai culminar em uma vida justa. Mas de vez em quando a gente sabe que tem uns percalços aí no meio do caminho, né? A gente tem lá o nosso amigo Jó, por exemplo, que viveu uma vida justa, mas por conta ali de vicissitudes da vida, digamos assim, né, precisou passar aí por situações periclitantes, né, isso muitas vezes acontece com a gente, né, a gente volta àquela velha discussão do porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas. A resposta é sempre meio vaga, na minha opinião, né? Ah, porque Deus tem um plano. Tá, mas qual é o plano? Ou Deus escreve certo por linhas tortas, Deus se movimenta por caminhos misteriosos, sei lá, tem sempre alguma coisa assim que fica meio ok. Dá pra ser mais específico, por favor? E não. É só a vida te engolindo mesmo. E você aprendendo a lidar com as situações, não é mesmo? Mas é isso então, pessoal. Encerramos aqui o livro de Eclesiástico. No mês que vem, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso calendário. Na primeira sexta-feira de julho, ou seja, dia 6, a gente vai conversar então sobre o primeiro livro dos profetas. A gente vai começar Isaías, certo? Livro canônico, tem todas as bíblias, vai facilitar a vida de todo mundo. É um livro bem grandinho também, hein, pessoal? São mais de 60 capítulos, ó, se eu fosse vocês, eu me programaria aí para ler uma média de 3 a 4 capítulos por dia. Os capítulos são curtinhos. O problema é deixar acumular até chegar ali o dia 6, tá? Então organizem-se, dá para ler tranquilamente. Então eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Eu tô ajeitando minha bíblia aqui, tá, pessoal? Por isso tô olhando para baixo. Saiu este plastiquinho, mas então, caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.